Olá amiga, olá amigo, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus, é bom partilhar contigo assuntos tão preocupantes para muitas pessoas como é este assunto da morte. Espero que ele te possa ajudar a compreender melhor esta situação. Mas antes de nós começarmos, eu quero convidar-te mais uma vez a que partilhes com os teus amigos os links da Rádio Tranquilidade ou o link dos nossos canais YouTube ou Facebook, 2 minutos com ele, para que assim mais pessoas possam ter acesso a estes conteúdos, ver estes temas e compreender melhor aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas, antes de nós começarmos a ver o nosso tema de hoje, eu gostaria de mais uma vez dizer que este vídeo ou áudio é apenas um resumo do tema semanal do nosso manual de estudo para estes 3 meses. Não é um comentário àquilo que foi escrito, é apenas um resumo, procurando ser fiel àquilo que o autor escreve. Por outro lado, o tema é muito extenso para resumirmos em apenas 12 ou 13 minutos. Por isso, eu convido-te que acompanhes o manual de estudo e que possas ver todos os textos bíblicos que ele refere para assim ficares mais certo daquilo que estás a estudar. No tema da semana passada, vimos algumas das crenças às quais devemos estar atentos, mas sendo muito cuidadosos para não nos expormos à sua influência. No tema desta semana, iremos ver como a Bíblia, toda ela, através da sua mensagem, nos afeta, entre aspas, em todos os aspectos da nossa vida. Físico, mental, intelectual, espiritual e social, a fim de nos preparar para a volta de Jesus. É isso mesmo que Paulo deseja que aconteça aos Tessalonicenses e a cada um de nós, quando ele escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 23. Diz ele que o Deus da paz vos torne totalmente perfeitos e conserve irrepreensíveis todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, até à vinda de Jesus Cristo nosso Senhor. A este alcance da Bíblia sobre o ser humano, o autor do nosso manual de estudos chama-lhe mundividência bíblica, pois a nossa entrega a Deus está na base de nos deixarmos influenciar por Ele, e isso só pode acontecer enquanto nós estivermos vivos. Depois de mortos, nada de mais acontecerá. O nosso principal modelo quanto a ser influenciado pela palavra de Deus e pelo próprio Deus é Jesus. Lucas descreve assim a influência que isto teve no crescimento de Jesus. No capítulo 2 e no verso 52 diz ele: Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Nós podemos, quem sabe, parafrasear o texto dizendo que Jesus crescia mentalmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, anos mais tarde, vamos encontrar estes mesmos elementos no seu ministério junto dos seus concidadãos e não só. Mas Mateus refere-se assim ao ministério de Jesus no capítulo 4 e no verso 23 do seu Evangelho. Jesus andava por toda a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregava a boa nova do reino, curava o povo de todas as doenças e sofrimentos. Vemos aqui esta mundividência no trabalho de Jesus. Aquilo que Jesus tinha recebido de Deus ao longo da sua vida era o mesmo que ele distribuía durante o seu ministério. É isso que Deus quer que nós façamos ao nos deixarmos transformar e vamos ajudar outros na sua transformação. Toda esta transformação vem do conceito de que o Evangelho nos afeta por inteiro, ou nos deveria afetar por inteiro. Paulo chega ao ponto de comparar o nosso corpo com estes 4 elementos que vimos atrás: intelectual, físico, espiritual e social, a um templo onde Deus, através do Espírito Santo, habita. Diz ele, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6 e no verso 19, não sabem que não pertencem cada um a si mesmo, mas que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que receberam de Deus e que habita no vosso interior. Esta comparação com um templo é muito completa, pois normalmente associamos a um templo ou uma igreja um local de paz, de tranquilidade, onde se aprende, onde se podem desenvolver relações fraternas entre os seus membros. Quando Deus criou Adão e Eva,
criou-os à sua imagem e semelhança. Infelizmente, o pecado veio obscurecer essa imagem. E agora aquilo que Jesus veio fazer foi mostrar que essa imagem pode ser restaurada à sua condição original, à condição que existia antes de entrar o pecado no mundo. Quando falamos nessa imagem, nesse restauro, estamos a falar tanto do aspecto físico, com a melhoria da saúde, do aspecto intelectual, com a busca de são conhecimento, do conhecimento melhor, melhoria espiritual, numa relação mais próxima com Deus e, por fim, na parte social, numa melhoria das nossas relações sociais, de trabalho, de família, etc. Toda essa transformação começa aonde? Na sede dos nossos sentimentos. Antigamente pensava-se que era o coração, agora é a nossa mente. É por isso que Paulo, esse homem que ele próprio foi transformado, ele nos convida em diversas das suas cartas a termos a mente, os pensamentos de Jesus. Vamos ver 3 textos, entre muitos. E o primeiro está em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no verso 6. E ele diz assim: quem poderá conhecer o entendimento do Senhor? Quem será capaz de lhe dar conselhos? Mas nós temos o entendimento, temos a mente de Cristo. Ele diz que não é possível a todos, mas que aqueles que buscam, conseguem. E ele é enfático. Nós temos. Ele tinha conseguido isso. E acredito que cada um de nós tem também. Outro texto, Filipenses 2,5, um dos textos que eu mais gosto, diz: tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Depois ele vai dizer o que significa ter esses sentimentos, essa mente de Cristo. Vai falar da sua humildade, apesar de ser Deus, do sacrifício que ele fez por amor a cada ser humano. Ter a mente de Cristo leva-nos a pensar em coisas que estão além daquelas coisas comuns do nosso dia a dia e que nos ajudarão a viver melhor aqui nesta terra. Em Colossenses, no capítulo 3 e no verso 2, ele diz: pensem nas coisas do céu e não nas da terra. Era isso que Jesus fazia, por isso ele tinha o ministério que tinha. Como diz a música do Ronaldo Arco, temos que viver com os pés na terra e os olhos no céu. Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, na página 337, ela diz: quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. A pureza e o amor resplandecem no caráter, a mansidão e a verdade controlam a vida. A própria expressão do nosso semblante transforma-se. Cristo, habitando na alma, exerce um poder transformador e o aspecto exterior testifica da paz e da alegria que reinam no interior. Só com o pedido insistente e diário da ajuda de Deus para vencermos as nossas tendências naturais, conseguiremos lá chegar. Um dos elementos ativos para esse processo é o Espírito Santo. É Ele que nos convence do nosso pecado. É Ele que nos relembra que precisamos de mudar. É Ele que nos mostra a vontade de Deus. É Ele que nos lembra que seremos julgados um dia. Por isso temos que estar preparados. É por Ele ser este agente de Deus que Satanás procura distorcer a compreensão da obra do Espírito Santo. Este mesmo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nos ajuda a ter a mente de Cristo, é aquele que nos capacita para conduzirmos outros a essa mesma verdade. Diz Jesus em Mateus, no capítulo 28, nos versos 18 a 20, este texto fantástico, onde Jesus nos promete que estará connosco, diz: então Jesus aproximou-se deles e declarou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois ele continua no verso 19: portanto vão e façam com que todos os povos se batizem, que se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora repara o que ele diz no versículo 20: ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Ele estará connosco através do Espírito Santo. Ao nos deixarmos usar pelo Espírito Santo para ajudar outros, ao nos envolvermos nesta missão, estamos a preparar-nos a nós próprios para esse glorioso dia. Só deste modo estaremos guardados contra as investidas de Satanás para distrair aqueles que querem fazer a vontade de Deus, aqueles que querem fazer o que realmente importa
com vista a um dia serem habitantes desse lugar que Jesus prometeu que iria preparar. Vê o conselho de Pedro. O conselho que Pedro nos dá na sua segunda carta, no capítulo 3 e no verso 14. Por tal motivo, queridos amigos, enquanto esperam por esse dia, façam tudo para que Deus vos encontre sem faltas, sem pecados e em paz. Sim, amigo ou amiga, prezado irmão, o desejo de Deus é que cada um de nós esteja pronto para a vinda de Jesus a cada momento, hoje, neste momento. Por isso, Ele deseja trabalhar em nós e por nós para essa preparação. Deus quer transformar-me, Deus quer transformar-te. Não para sermos robôs, mas para sermos pessoas mais felizes aqui nesta terra, com uma perspectiva de vivermos um dia ao lado de Deus pela eternidade. Querido Pai, obrigado porque te preocupas connosco. Obrigado porque nos dás o teu Santo Espírito para fazer esta transformação que é necessária na vida de cada um de nós, para podermos passar a ter a mente, o caráter de Jesus. E assim transformarmos o nosso pequeno mundo, a nossa pequena realidade, sendo as mesmas pessoas que Jesus era no seu tempo. Em nome de Jesus nós agradecemos e pedimos isto. Amém. A semana que vem nós vamos continuar e vamos avançar muito mais. Vamos falar sobre o processo do juízo. O que é isto do processo do juízo? Quantos juízos haverá? Quem será julgado neste juízo? Vem ter connosco. Acompanha-nos a semana que vem e aprenderás sobre este tema. Um abraço e até lá.